te repreendo em nome de Jesus. Agora me diz uma coisa, será que Jó não era dizimista, irmão? Será que Jó, ele não dava a Deus se ele subia no monte e por cada número de seus filhos ele oferecia um holocausto? Por que o devorador entrou na vida dele? Os irmãos têm que entender que há situações que Deus permite, tem um caráter, às vezes a provação, Deus permite você passar por dificuldade. Não estou dizendo pela prova de Jó, eu nunca vi outra pessoa passar o que Jó passou. Você pode passar sofrimentos, sentimentos parecidos, né? Mas você perder tudo, perder os filhos, é uma pancada, não? Perder 10 filhos, foram mortos num acidente, o teto caiu sobre eles, e depois os mensageiros, um a um, trazendo as catástrofes, né? As perdas que houve com Jó. Depois, por final, e a gente assistindo de camarote, o que estava se passando, ele não sabia. Deus estava permitindo. Deus estava dando autorização a Satanás para tocar nos bens dele, depois para tocar na própria carne de Jó. A gente está vendo que lá, está entendendo, né? Deus estava com propósito, com finalidade de provar Jó. E você vê que no final, Jó ele ganha profundidade na intimidade com Deus, ele mesmo diz. Mas Jó não estava entendendo o que estava passando com ele. Jó não estava entendendo por quê. E observe, mesmo não entendendo, ele não atribui isso como maldade a Deus. Ele até diz, né? Se Deus criou o bem, por que não criou o mal também? Se Deus deu, por que ele não pode tomar? Deus toma, Deus não toma, Deus tem alguém que faz para ele, né? É só ele permitir. Mas todas as situações que foram acontecendo na vida de Jó, parece que Satanás fez tudo parecer que era Deus que estava punindo ele. Então, o crente tem que entender, irmãos, que Deus não nos castiga por nossos erros, Ele nos corrige, é diferente. Castigar é uma coisa, quem castiga é o diabo. Foi um castigo que Jó recebeu, sim ou não? Perdeu os 10 filhos de uma vez, é um castigo. Não foi Deus, foi o diabo que castigou Jó, para ver se Jó blasfemasse contra Deus. Tá? Ele disse para eles, olha, ele não vai suportar, não vai suportar. Se eu mexer nos filhos dele, se eu mexer na riqueza dele, depois se eu mexer na saúde dele, acabar com a saúde dele, ele não vai suportar. E interessante que todas as coisas estavam acontecendo dentro de uma ótica divina, né? Parecia que era Deus, veio fogo do céu, não veio da terra, não veio de baixo, de cima, né? Embora os demônios estão nas regiões celestiais, mas parecia Deus, ele fala assim, a mão de Deus me tocou, ele arrancou a minha esperança, como se arranca uma árvore, né? Vê que ele lamenta ali, por que não foi um aborto? Maldito dia que disseram, nasceu um varão, né? Vê que Jó entra num extremo de angústia, de tristeza, mas ele não atribui a Deus. E quando veio a pessoa mais íntima dele, que era a sua esposa, que era a pessoa que comungava com ele as coisas que ele tinha, depois perde tudo, ela fala assim, por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Conselho de uma esposa poderosa, irmão. Né? Tem homens que acertam muito na vida por causa da esposa, tem outros que erram muito por causa da esposa. A esposa sempre é uma voz do lado do marido. É uma voz muito poderosa. E ele fala, como fala uma tola, assim falas tu. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Então, eu nunca vi alguém passar uma prova dessa, com essas condições. Mas a verdade é, irmãos, que Deus, ele deixou esse adendo nas leis da Bíblia. O adendo é trazer os dízimos à casa do tesouro, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer que você tenha autoridade para orar. Né? Há muitos ventos que nós podemos sofrer. Identifica ele, se é falta de fidelidade, repreenda. Se não for, continua firme com Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer isso então. Diz ali o profeta, Deus dizendo, todas as nações os conhecerão como bem-aventurados, uma terra